O que eu quero dizer aqui? Isso aqui, pessoal, eu já falei várias vezes, tá? Quando o pessoal pergunta para mim, por exemplo, Jonathan, mas essas casas sem laje, elas vão ser tão frescas, por exemplo, quanto as construções antigas? Minha opinião, não. Não vão ser. Não tem como fazer um comparativo. Por quê? Olha isso aqui. Isso aqui é um exemplo, tá? Isso aqui lembra a casa dos meus pais. A casa dos meus pais é assim. Eu tenho uma laje, eu tenho uma cobertura de madeira e dentro desse sótão, vamos dizer assim, dessa parte de cima, na casa dos meus pais, eu consigo ficar em pé e ainda sobra, sei lá, 1 metro para cima, que é o topo da cobertura. Ou seja, quando esse sol bate nessa cobertura, ele bate lá em cima, bate lá em cima. Então essa temperatura ela já bateu lá em cima, aí ela vai descer e depois ela vai encontrar a laje. Só que acontece, lembra que a questão do ar, tá? Fazer uma câmara de ar, um bolsão de ar, sempre vai, no caso, melhorar essa questão de isolamento. Então se eu tenho laje, eu tenho um espaço até minha cobertura, tudo isso que tem ar aqui embaixo nesse sótão é um bolsão de ar que está fazendo o quê? Está fazendo com que eu tenha um melhor desempenho, um melhor isolamento ali da parte tanto térmica quanto acústica. Por quê? Se choveu lá em cima, vai batendo nas telhas lá em cima, esse barulho para chegar, sei lá, 3 metros, tá? 3 metros, vamos fazer uma conta de padaria aqui. Eu tô em pé, eu não sou um cara tão alto assim, 1,73 m, mais 1 metro, eu tô falando de 2,73 m, então 2,73 m até a cobertura, e depois eu tenho então a laje, e depois eu ainda tenho, sei lá, mais 1 metro para baixo, que seja 1,5 m, onde realmente as pessoas vão estar, porque normalmente um pé direito é 3 metros, as pessoas têm em média 1,50 m, 1,60 m, as pessoas vão estar nesse espaço. Então a gente está falando de quase 4 metros, onde a chuva vai bater lá em cima e eu não vou escutar esse barulho aqui embaixo, entendeu? Não vou escutar. Diferente de quando eu trabalho sem laje. Se eu trabalho sem laje, a telha está aqui, ó. A telha está 1,5 m acima de mim. Então é lógico que de 1,5 m para 4 metros eu vou escutar muito mais barulho aqui. Eu posso trabalhar com telha termoacústica? Pode. Posso trabalhar com a melhor telha termoacústica do mercado? Vou falar dela daqui a pouco? Pode. Mas não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. Digo tranquilamente isso, tá? Tranquilamente. Então, da mesma forma, questão de som, mesma forma, questão de temperatura, tá? Então aqui, que vocês podem ver, eu tenho um exemplo, né? Exatamente isso que eu falei. Então, uma laje, né, uma cobertura, esse espaço. Então esse bolsão de ar que se cria, eu faço um isolamento térmico e acústico ali. Então, se eu trabalhar sem laje, eu tenho essa questão. E se eu trabalhar, por exemplo, com laje impermeabilizada, eu vou ter a mesma questão. Por quê? Porque se a laje está aqui em cima de mim, o sol está batendo nela. Lógico que vai irradiar calor para baixo. Vai irradiar esse calor. Não tem jeito. Então, nesse tipo de caso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer, normalmente, lembra aquele tratamento de ruído que eu coloquei ali, aquela manta acústica? Tem que fazer uma manta acústica e também fazer um tratamento ali, trabalhar, por exemplo, com uma laje, com lajotas de isopor, para a gente conseguir diminuir essa incidência desse calor, porque vai ser mais calor. Não adianta. Quem fala por aí que, não, eu vou fazer uma laje impermeabilizada e vai ser a mesma coisa de um telhado. Não vai. Não vai. Me desculpe. Não vai. O sol que vai bater nessa laje de concreto vai esquentar essa laje e esse calor vai passar para baixo. E aí quando esse calor passa para baixo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que utilizar mais ar-condicionado, sua conta de energia vai ser maior e assim por diante. Então é uma questão de eficiência energética, tá? Que a gente está falando aqui. Então são coisas diferentes. Então, Jonathan, qual que seria a melhor solução para telhados na sua opinião? Minha opinião, um telhado alto, que hoje em dia, quanto mais o tempo passa, poucas pessoas usam. Uma telha termoacústica, certo? E, no caso, uma laje com EPS. Pronto. Se seu problema realmente é muito calor, muito barulho, por exemplo, se isso te irrita, seria a melhor solução, na minha opinião, tá bom? Maravilha, então aqui nós temos isso, aí nós temos as telhas termoacústicas, como eu disse, podem ser utilizadas, já falei aqui, para uma casa que não tenha laje. Então eu tenho EPS, melhor térmico do que acústico, tá? Em relação às suas especificações, então ela vai trabalhar mais a parte térmica. Questão aqui da parte de outros tipos de telha, eu tenho telha poliuretano, preenchimento de poliuretano, e tenho as telhas de preenchimento de PIR. A telha de preenchimento de PIR hoje em dia é a melhor do mercado em relação a esse isolamento. E principalmente, qual que é... Eu trouxe só um exemplo aqui para vocês entenderem, né, a telhação do Wish, vamos dizer assim, a termoacústica, que basicamente o que eu tenho é isso aqui, né? Eu tenho uma telha por baixo, eu tenho esse elemento de preenchimento passando no meio das telhas e eu tenho outra telha por cima. Mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Que eu tenho telha por baixo,
Aqui eu tenho o EPS passando por cima, né? E uma outra telha estão fazendo esse fechamento.